Muito bem, o nosso último tema de hoje é sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. E eu quero começar lendo um texto que é o texto fundamental para este tema. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E eu queria reforçar aqui o agradecimento do pastor Itaniel, ao Felipe e à sua equipe. Obrigado, Felipe, pela boa música, todas as noites, sempre. Um solo, um dueto, um quarteto, um conjunto, um coral. E isso preparou sempre o Espírito para recebimento da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Só lembrando vocês que esta semana fez parte de um movimento em 8 países da América do Sul. 8 países da América do Sul. Nós estamos tendo hoje um encerramento em todos esses pontos de pregação, assim como aqui está encerrando a semana de colheita, a semana da esperança, em outros lugares está encerrando. Sabe quantos pontos de pregação? Aproximadamente 30 mil. 30 mil pregadores, assim como eu, estão encerrando essa semana. Aqui em Brasília, aos arredores, em Goiânia, em todo o país, em 8 países da América do Sul, há esse movimento intenso. 30 mil pregadores, neste momento, estão encerrando essa semana abençoada. Apocalipse 1,7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Amigos, se nós olharmos o Antigo Testamento, nós veremos que o tema central do Antigo Testamento, da escatologia do Antigo Testamento, é a vinda de Jeová. Os profetas usam com muita frequência frases, palavras que apontam para a vinda de Jeová, a vinda de Cristo. Por exemplo, naquele dia. Essa expressão escatológica. Escatom significa eventos finais, tempos finais. Naquele dia. Qual dia? É o dia da vinda de Cristo. Outra expressão, nesse tempo. Essa é uma expressão querida do profeta Daniel, especialmente no capítulo 12. Nesse dia. Qual dia? É o dia escatológico, o dia da vinda de Cristo. Outra expressão que Joel também usa, naqueles dias. Que dias são aqueles? É o dia da volta de Cristo. Então, o Antigo Testamento, do início ao fim, aponta para a realização de todas as esperanças fundamentadas na vinda de Jeová, na vinda de Cristo. Aí você pode perguntar, que tipo de dia será esse? Como será esse dia? A Bíblia tem inúmeras citações para essa pergunta. Aliás, alguém fez as contas e sugere que o tema, a expressão volta de Jesus, ou algo parecido à volta de Jesus, aparece exatamente 1845 vezes na Bíblia. Ou seja, é muito frequente essa expressão na palavra de Deus. Praticamente mais do que uma vez por página da Bíblia. É bastante coisa. Sugerindo que esse tema é de real importância. Mas como é que será esse dia? Como é que será a vinda de Jesus? Nós podemos pensar pelo menos em 3 coisas. Primeiro, será um dia histórico. Será um dia histórico. No Antigo Testamento e na Bíblia toda, a vinda de Cristo é considerado um acontecimento histórico. Ou seja, não é um evento além do tempo. Ao contrário, é a incursão de Deus na história. É o aparecimento de Deus na história. O que deixa clara a ideia de que Deus, o Deus que incursionará na história, é um Deus temporal. Não se assuste. Muitas vezes nós nos acostumamos a ouvir que Deus é atemporal. Não pode ser. Não pode ser verdade Deus ser atemporal. Porque se Deus fosse atemporal, Ele não seria capaz de incursionar no tempo. Se Ele é capaz de incursionar no tempo, se ele é capaz de se submeter a datas proféticas, se Ele é capaz de entrar na barriga de uma mãe e durante 9 meses ser gestado, só pode ser porque Ele é temporal. Claro, a temporalidade dEle não é igual à nossa temporalidade.
Mas a vinda de Cristo à Terra significa que esse é um evento histórico e que Ele é um ser histórico e que Ele vai incursionar na nossa história. Agora, amigos, por outro lado, embora a vinda de Cristo seja um evento histórico, e no caso aqui um evento escatológico, essa vinda já é perceptível na medida em que Deus se aproxima de seus filhos e filhas e na medida em que nós o aceitamos. Por exemplo, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, nós estamos aceitando de que Ele veio a nós. Quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, nós estamos reconhecendo que Ele já veio a nós. Quando nós entramos no seu santo templo, como fizemos hoje para adorá-lo, para ler a palavra, para cantar, para orar, para estudar, quando nós reconhecemos que estamos diante da sua presença, nós, por outro lado, reconhecemos que Ele já veio até nós. Mas a sua vinda em poder e majestade, em glória, é um evento escatológico, é um evento futuro. Como evento histórico, ele vai produzir dois tipos de efeitos. Para uns, será um dia de alegria, um dia de paz, um dia de felicidade, um dia de total regozijo. Para outros será um dia de lamento, de tristeza, de medo. Além do evento da vinda de Cristo ser um dia histórico, será um evento culminante. O que significa isso? Será um evento máximo, será um evento determinante, será um evento final que dará início a uma nova história. A vinda de Cristo vai dizer: tudo terminou, agora tudo começa de novo. É um evento culminante. E em terceiro lugar, a vinda de Cristo será um dia de juízo. Juízo aqui assume dois significados básicos. Para aqueles que não se prepararão, juízo será condenação. E para aqueles que se prepararem, juízo será salvação. Então, amigos, irmãos, vocês vão determinar se o juízo será de condenação ou se o juízo será de salvação. Sabemos que Cristo virá. Aliás, é interessante aqui ler um texto da Bíblia. Se vocês me permitem, vamos ao livro de Amós. Amós é um pequeno livro. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós, capítulo 2, versículo 7. Amós, capítulo 2, versículo 7, traz uma verdade que tem a sua importância muito grande para os dias que vivemos também. Amós 2, 7. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Está falando daquelas pessoas que são injustas, daquelas pessoas que pervertem o juízo. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Pervertem o caminho dos mansos. Olha aqui, um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Em Malaquias capítulo 3, versículo 5, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, justamente antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 5. Há um outro juízo, uma outra afirmação muito dura do profeta Malaquias, e que se prova verdadeira para os dias em que nós vivemos. Malaquias 3, 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Será um dia de juízo. Juízo para quem? Juízo para quem não soube se conduzir de modo apropriado. Juízo para quem perverteu os mandamentos de Deus. Juízo para quem cometeu, segundo o texto, adultério, estupro, opressão, mentira, violência, e que por isso merece castigo. Será um dia de juízo, um dia de condenação. Porém, o mesmo Deus que vem punir alguns é o Deus que vem salvar outros. Na verdade, a escolha está nas nossas mãos. Se nos prepararmos, o juízo será de vindicação, de salvação. Se não nos prepararmos, o juízo será de condenação. Deus está nos avisando. E nós podemos tomar uma decisão agora.
Bom, essa foi a pergunta, como é que será esse dia? Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Como é que ele virá? Como será a vinda de Cristo? Como é que ela vai ocorrer? A Bíblia é muito clara em dizer isso. Em primeiro lugar, ele virá de forma pessoal e literal. Ele virá de forma pessoal e literal. Irmãos, amigos, o ensino da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, de forma pessoal e literal, sabida para todos, é um ensino totalmente consistente na Bíblia. Não há como você inventar outra explicação, a não ser dizer Jesus virá de forma pessoal e literal. Não tem como, a não ser que você mude os versos da palavra de Deus. A não ser que você faça a sua Bíblia. Caso contrário, se você tomar a Bíblia de todos, você tem que admitir, e eu também, que Jesus virá de forma pessoal e de forma literal. O Filho do Homem, diz a Bíblia, foi embora como uma pessoa e retornará pessoalmente com poder e grande glória. O texto que nos autoriza a pensar assim é Marcos, capítulo 13, versículo 26. Nós vamos ler hoje alguns versos essenciais. Como este é um assunto temático, você não tem um texto apenas, você tem vários textos para compor o tema, então eu vou recorrer a alguns textos bíblicos. Marcos 13, 26. Marcos 13, 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, como? Com poder, com grande poder e glória. Jesus Cristo virá de forma pessoal e literal. Todo mundo vai ficar sabendo. E esse é o nosso próximo ponto. Jesus Cristo virá de forma visível e de forma audível. O raciocínio é lógico. Se Cristo vem de forma pessoal, então virá de forma visível. Todo olho o verá, diz Apocalipse 1:7. Aliás, amigos, Jesus advertiu seus discípulos de que falsos profetas tentariam levá-los a crer numa segunda vinda oculta, velada, misteriosa, uma espécie de rapto secreto. Esse ensinamento não está na palavra de Deus. A vinda de Cristo, diz a Bíblia, será como um relâmpago, cortando as nuvens, se mostrando de um lado e aparecendo do outro. Não há margem de dúvida. Por isso, esses tempos eu estava andando em São Paulo, na Marginal Tietê. Agora não tem mais esses cartazes, né, porque limparam tudo, mas tinha um cartaz, um outdoor enorme, gigantesco. E chamava muita atenção porque era muito bem feito. E dizia assim: se eu sumir ao volante, não se preocupe, foi o rapto secreto. Muito bonita essa ideia, interessante para uma novela, mas não se sustenta na palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Mateus 24. Mateus 24. Não tem como sustentar na Bíblia, a não ser que eu faça a minha Bíblia. Mas na Bíblia, aliás, especialmente para os amigos que nos visitam, sejam vocês muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu só dizer para vocês que a Bíblia que nós usamos aqui não é uma Bíblia adventista. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, que, aliás, o escritório da Sociedade Bíblica do Brasil está aqui em Brasília, né? E quem é que traduziu esta Bíblia? Foram os adventistas? Não, senhor. Aliás, não teve nenhum adventista no time de tradutores. Hoje tem um outro conselheiro no time de tradução, mas eles não participaram da tradução desta Bíblia, que eu estou usando aqui, Almeida e Revista Atualizada, segunda edição. Esta Bíblia é uma Bíblia que todas as igrejas usam. Então, a igreja adventista não tem uma Bíblia. É esta que se pode olhar, Bíblia de Estudo Andrews. John Andrews foi um pioneiro adventista, mas quando diz Bíblia de Estudo Andrews, não é que é uma Bíblia adventista.
A Bíblia, o conteúdo é exatamente o mesmo. O que tem a mais são as notas de rodapé, explicações, introduções, tal, que você pode ver aqui embaixo, mas isso não é da Igreja Adventista. A Bíblia não é. A Bíblia é a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Então eu uso com muita tranquilidade, porque isso não torce o texto. Então, Mateus 24, 26 e 27, é muito claro, diz assim, ó, Mateus 24, 26 e 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O evangelista é claríssimo. Ah, você sabia que Jesus chegou? Não sabia, mas é mentira. Porque se ele estivesse aqui, eu já teria sabido. Você sabia que Jesus chegou e está pregando num grande encontro lá? Não sabia, isso é mentira. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Qualquer tentativa de reduzir o segundo advento de Jesus a um evento invisível, um evento misterioso, é contrário a tudo que a palavra de Deus diz, porque a vinda de Cristo será pública, será anunciada pelos sons de trombetas, assim como era anunciada a chegada dos reis no passado. Aliás, há um texto clássico sobre isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, esse texto você também deveria marcar na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 16, lá indo para o final do Novo Testamento, depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí então logo depois vem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Prestou atenção? O Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, haverá som, haverá visão, haverá uma pessoa, literalmente, não haverá nenhum segredo, não haverá nenhum rapto secreto, não haverá nenhuma vinda espiritual, não haverá nenhuma metáfora. Cristo em pessoa virá e será visível e audível. Em terceiro lugar, a vinda de Cristo será de forma gloriosa, de forma triunfante. Isso será espetacular porque a primeira vinda foi muito humilde. E ele apareceu e foi identificado por um grupo restrito de pessoas, mas a segunda vinda, como nós já lemos, será com poder e grande glória, e como diz Tessalonicenses, acompanhada de anjos. Ele voltará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, ele virá como vitorioso, como Rei poderoso. Em quarto lugar, a sua vinda será cataclísmica. O que é isso? A vinda de Cristo será cataclísmica, ou seja, será aniquiladora. Você diz, mas isso não combina com Deus de amor? Ora, o Deus de amor está agindo agora, mas o Deus de justiça vai agir, e quando Deus virá então como Deus justo, para dar a cada um a recompensa por sua decisão. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, diz 2 Pedro 3,10, fará o céu passar com estrepitoso estrondo e queimará a terra. A vinda de Cristo será cataclísmica, produzirá cataclismo. O novo céu e uma nova terra serão refeitos, não por causa de um fenômeno mundial, não por causa da atuação do homem, do ser humano, mas porque a vinda de Cristo será tão impactante que dará início à reconstrução de uma nova terra. Em quinto lugar, a vinda de Cristo será súbita. Prestem atenção. Nós dissemos que a vinda dele será de forma pessoal, de forma literal, será visível, será audível. Mas preste atenção, a vinda de Cristo será súbita. A palavra súbita quer dizer, vai pegar você e a mim de surpresa. Sabe por quê? Porque nós não temos hora e dia da volta de Cristo. Nós não temos. Nós não fomos avisados. Olha, na década, não existe década, não existe século, e não existe muito menos ano, muito menos mês, muito menos dia.
Aliás, a Bíblia é tão categórica nisso, que diz que os anjos não sabem, Jesus não sabe, é só o Pai que sabe. Por isso, olha, 23 de setembro vai ocorrer, não acreditem nisso. A vinda de Cristo será súbita, embora será visível e audível, será súbita. Os escritores bíblicos empregam diversas metáforas para mostrar que a vinda de Cristo será súbita. Por exemplo, vocês querem ver uma? Mateus 24, 42 a 44. Mateus 24. Aliás, se você quiser saber o essencial da vinda de Cristo, você tem que ler Mateus capítulo 24. Tá bom? Uma tarefa para vocês hoje à tarde. Mateus 24, lendo do início ao fim com calma. Se você ler Mateus 24, você terá a essência da informação de tudo que antecede a volta de Cristo. Mateus 24, versículos 42 a 44, nos falam desse assunto da vinda súbita. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, subitamente o Filho do Homem virá. Tem gente que mal intencionada que diz assim, ó, Jesus é um ladrão. Aqui, ó, virá como ladrão, Jesus é um ladrão. Por favor, não é isso que está dizendo, isso é uma metáfora, né? Isso é uma figura de linguagem. A figura de linguagem diz, assim como então. Há um estabelecimento entre a essência da história, mas não entre os personagens da história. Essa é a figura de linguagem, né? Eu não preciso nem explicar. Mas você veja como tem gente mal intencionada. Jesus é ladrão aqui. Mateus 24 ele diz que Jesus é ladrão. Como é que posso confiar no ladrão? Por favor, né? Não é isso, né? A figura do ladrão está falando da vinda súbita. Claro, o ladrão não diz que hora vai roubar você. Fique atento, Adolfo, que vou entrar na sua casa nessa madrugada. Que ladrão é esse? Não, o ladrão não anuncia. E justamente por não anunciar é que ele é ladrão. Se ele anunciasse, ele não seria ladrão. Ou seria um bobo ladrão. E eu acho que ladrão não tem ladrão bobo, né? Todo ladrão é esperto. Então Jesus está dizendo, eu virei de forma súbita. Eu vou aparecer. Fique atento, vigie. Longe de sugerir uma segunda vinda secreta, o invisível, essas imagens, como a de Mateus 24, anunciam que a vinda de Cristo será de forma inesperada. Foi por isso que os discípulos receberam constantemente advertência: estejam atentos, estejam vigilantes, estejam acordados. Quando Mateus 25 conta a parábola do noivo das 10 virgens, ele também está querendo ensinar a mesma coisa. Só que neste caso, ele mostra que algumas pessoas vão ficar acordadas, como as 5 noivas sábias. E outras vão se cansar de esperar e vão dizer, sabe de uma coisa? Jesus está demorando, eu vou cuidar da minha vida, dos meus negócios, vou fazer o que eu quero e daqui a 5 anos eu volto para a igreja. Não vai dar tempo, porque Jesus vem de forma súbita. As figuras de linguagem usadas por Jesus, pelos apóstolos, jamais mencionam o tempo em que o advento virá. Será súbito. Porém, amigos, aqui vem um ponto. Embora a vinda de Cristo vai ser de uma maneira súbita, inesperada, por outro lado, Jesus Cristo ofereceu sinais que apontam para a sua vinda. Não para dar margem a que alguém faça cálculos. Então quer dizer que... Não, nada disso. Não tem como fazer cálculos. Apenas tem como dizer, opa, aconteceu, está se aproximando. Os sinais que Jesus Cristo deixou não nos autorizam a fazer cálculos. Os sinais que Jesus Cristo deixou nos alertam para o tempo em que vivemos. É diferente.
Eu queria falar disso agora. Quais são esses sinais? E eu quero relembrar você, aquele estudo bíblico básico que você teve há muitos anos, os sinais do mundo natural. Observe a natureza. Observe a natureza. Veja o que está acontecendo com as coisas naturais criadas por Deus. Elas estão anunciando ou não a proximidade da volta de Jesus. Observe a natureza. De vez em quando pegue o jornal e veja o que está acontecendo. Jesus Cristo passou a dar sinais da natureza já há muitos séculos, mas Ele passou a dar sinais consistentes há não muitos séculos. Por exemplo, no dia 1º de novembro de 1755, aconteceu o terremoto de Lisboa. Na época, e ainda hoje, foi conhecido como um terremoto que pressagiava o fim dos tempos. Foi tão marcante que se você entrar na internet ou numa enciclopédia, você vai encontrar relatos impressionantes deste terremoto que aconteceu em 1755. Por quê? Na época, e ainda hoje, estudiosos da palavra de Deus conectam esse fato com os tempos escatológicos em que vivemos. Um segundo sinal que Deus mandou aconteceu no dia 19 de maio de 1780. O que foi? O que aconteceu nessa época? O escurecimento do sol. Se você buscar isso nas enciclopédias, na internet, você vai ficar impressionado com o tanto de informação que há sobre isso. Sabe por quê? Porque foi tão impactante esse momento, que até hoje é reconhecido como um sinal claramente escatológico, inclusive anunciado na palavra de Deus. Um outro sinal forte que Deus mandou foi no dia 13 de novembro de 1833. O que aconteceu naquela época? Queda das estrelas. Esse evento foi tão impressionante que na época, e ainda hoje, os estudiosos consideram que esse não foi um fenômeno natural. Esse foi um fenômeno divino. Bom, aí você diz, poxa, mas isso já aconteceu há mais de 100 anos? Há mais de 100 anos, é verdade. Desde há muito tempo, Jesus manda sinais. Desde poucos séculos, Ele começou a reforçar os sinais. Você precisa observar a natureza. Você precisa observar a fome. Você precisa observar os terremotos. Você precisa observar as doenças. Esses eventos naturais apontam para a proximidade da volta de Cristo. Sem sensacionalismos, sem sustos, mas com consciência de que o tempo do fim se aproxima. Esses são sinais do mundo natural. Mas existem sinais no mundo moral. Você precisa observar, além da natureza criada, você precisa observar a sociedade. Observe as pessoas. Observe o comportamento. Isso está anunciando a vinda de Cristo. Jesus Cristo utilizou duas palavras-chave para descrever a condição moral às vésperas de sua segunda vinda. E eu queria ler esse texto e estudá-lo rapidamente com vocês. Mateus 24:12. Mateus 24:12. Você precisa pensar nesse texto bíblico. Mateus 24:12. Achou na sua Bíblia aí? Mateus 24:12. Preste atenção às palavras. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Há duas palavras aqui que são muito, mas muito importantes. A primeira é iniquidade. Essa palavra, do jeito que está aí, parece que não diz muito para a gente. Mas essa palavra foi traduzida pelos tradutores da Sociedade Bíblica do Brasil, de uma palavra grega que se pronuncia anomia. Nomos
significa normas. Parecido, né? Nomos, norma. Leis. Anomia, ausência de leis, ausência de normas. Recusa em reconhecer a autoridade da lei e, portanto, recusa em viver à luz da autoridade da lei e, portanto, desejo de viver à luz da minha autoridade, da minha lei, da minha vontade, das minhas paixões, dos meus desejos. Jesus Cristo está dizendo assim, vamos traduzir na linguagem de hoje. E por se multiplicar a ausência do respeito às normas, e por se multiplicar a revolta contra a autoridade estabelecida, e por se multiplicar o desejo de fazer a sua própria lei, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, qual é a consequência? O amor se esfriará. Puxa vida, eu não preciso ser psicólogo, psiquiatra, advogado, não precisa ser nenhum profissional para dizer e você entender e aceitar que as pessoas não se sujeitam muito facilmente às leis, não é verdade? Não. Teve até um camarada que tornou uma frase popular, ele disse assim, se há governo, sou contra. Aí a gente fala assim, adolescente rebelde, não gosta de obedecer, e adulto gosta? Adulto ama obedecer, né? Adulto ama obedecer, ele obedece na primeira. Que nada. Quem disse para você que adolescente é rebelde e não gosta de obedecer? Essa é a natureza de todos nós. Se nós pudermos, se tivermos a chance, não vamos desobedecer. É na nossa natureza, infelizmente. Infelizmente, é assim. Então, o texto está dizendo que esse desejo, essa inclinação de desobediência à lei vai se multiplicar. E aí vem a segunda palavra. O amor se esfriará de quase todos. Amor, ágape, significa afeição, boa vontade, significa benevolência. A benevolência, a boa vontade, a afeição, são cada vez elementos difíceis de encontrar. Difíceis de encontrar. A ausência de afeição, de boa vontade, de amor, de benevolência, resulta em conflitos de todo tipo. Sinais no mundo moral. Observe. Podemos até dizer que há muito progresso tecnológico, há muito progresso na informação, há muito progresso no acesso à informação, há muito progresso no tratamento médico, enfim, podemos dizer, mas de progresso moral. Sinais do mundo religioso. De uma perspectiva religiosa, o tempo do fim é um negócio estranho, sabe? Paradoxal. Porque, por um lado, a pregação do Evangelho está acontecendo. Por outro lado, muita gente é morta justamente por pregar o Evangelho. Vivemos tempos paradoxais. Muitos aceitam a palavra de Deus, outros se revoltam contra a palavra de Deus. Uns abrem o coração, outros dizem, isso aí que o Adolfo está falando, não tem nada a ver, não. Isso é coisa da cabeça dele. Tempos paradoxais. Uns aceitam, outros rejeitam. Amigos, o pior é que a situação tende a piorar. Porque Cristo disse, virão falsos cristos em meu nome. Gente, sem falsos cristos, a coisa está ruim. Agora imagine quando os falsos cristos aparecerem. Pior, aparecerá um falso Cristo mor, o mais importante, que a Bíblia chama de o anticristo. Se você acha que o mundo religioso está ruim, você não viu ainda, a gente não viu ainda o que vai ficar pior, com os anticristos e com o anticristo. Sinais do mundo religioso. Sinais do mundo religioso. E eu quero ir encerrando aqui, respondendo, pensando na pergunta, quais as razões para Cristo vir? Eu quero resumir aqui em 7 respostas. Primeira resposta, primeira razão para a segunda vinda de Cristo. Jesus virá para reunir os seus escolhidos.
Mateus 24:31 diz que os anjos poderosos reunirão os eleitos de todos os cantos da terra. Será um negócio impressionante. Impressionante. Imagine você, os justos, os santos, os filhos de Deus que morreram afogados nas águas dos mares. Você pode imaginar como é que eles vão ressuscitar? E os que foram engolidos por feras, por animais, nos circos romanos da vida. Você consegue imaginar como é que eles virão a vida? Onde que eles estão? Dos que estão no cemitério, a gente faz ideia, né? Ainda daqueles cujas cinzas foram espalhadas nas águas do mar. Como é que eles vão ressuscitar? Corpos vão sair voando pelas águas? Eu não sei. Mas anjos vão reunir os escolhidos de todos os cantos da terra. Será um negócio espetacular. Eu não sei onde vou estar naquele dia, a gente não sabe onde ele vai estar, mas lá na cidade de Guayana-Mirim, lá no interior da Bolívia, no pequeno cemitério, onde meu pai está enterrado, ele vai sair de lá. Você tem algum familiar, algum querido, em algum cemitério? Ele vai sair de lá. E os anjos vão nos reunir com os nossos queridos. Segunda razão para a vinda de Cristo: Jesus virá para ressuscitar os mortos. Primeiro, para reunir os escolhidos. Segundo, para ressuscitar os mortos. Terceira razão: Jesus virá para transformar e receber a todos os santos. Num abrir e fechar de olhos, diz 1 Coríntios 15, seremos transformados. Os vivos serão transformados. E os ressuscitados acordarão diferente. Quarta razão: Jesus virá para destruir os poderes do mal, para destruir os ímpios, para pôr fim ao sofrimento. Em quinto lugar, Jesus virá para vindicar a Deus, porque o seu caráter foi questionado perante todo o universo, e Jesus virá para demonstrar que Deus é amor, justiça, sempre foi e sempre será. Em sexto lugar, Jesus virá para restaurar a terra, porque a terra clama, a terra anseia por renovação, diz Romanos 8, por isso Deus virá para renová-la, e você não vai precisar fazer nada, eu também nada, Ele vai fazer isso, num toque, a terra será outra. E finalmente Jesus virá para restaurar o seu relacionamento conosco, que foi rompido no Éden, e será restaurado finalmente, quando Ele voltar. Você já pensou como será a vinda de Cristo? Você já pensou como será a sua entrada quando Cristo voltar? Aliás, eu li esses tempos, alguns anos, um relato muito interessante, e eu quero contá-lo para vocês, como se fosse o meu relato. Quando eu chegar ao céu, entrarei na cidade santa, Nova Jerusalém, por uma porta de pérola. Haverá 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel. Por qual porta eu entrarei? Não sei. A qual das famílias eu pertenço? Rúben, Zebulon, José, Benjamim, eu não sei a qual família eu pertenço. Eu também não sei por qual porta eu entrarei, por qual das 12. Vai ser bom saber e entrar pelas portas. Vai ser bom conhecer as famílias, porque tiveram experiências semelhantes às minhas. Mas isso para mim não é importante. Quando eu for ao céu, andarei por ruas de ouro, ficarei extasiado ante a beleza dos palácios de marfim, diante das praças maravilhosas de ouro puro, como vidro transparente. E eu fico me perguntando, quem morará nessa cidade? Que pessoas habitarão os palácios? Abraão, os patriarcas, João, Daniel, os apóstolos, Martinho Lutero, Ellen White, eu não sei. A Bíblia diz que os santos habitarão, mas quais santos? Eu não sei, seria interessante saber, mas não é o mais importante. Quando eu for ao céu, irei até a praça da árvore da vida, por onde passa o rio de água viva, claro como um cristal, que procede do trono de Deus, do Cordeiro. De uma banda do rio a outro está a árvore da vida, que dá um fruto diferente a cada mês, e cujas folhas são curativas. Muitos dos santos ao longo da história marcaram encontro à sombra dessa árvore. Você talvez marcou encontro à sombra dessa árvore. E eu me pergunto, que pessoas estarão ali? Quem será que já marcou encontro? Jacó e Raquel? Davi e Jonatas? Salomão e a Sulamita? Tiago e Ellen White? Eu não sei.
Eu não sei quem se encontrará lá, eu não sei quem marcou o encontro, seria bom saber, mas isso não é o mais interessante para mim. Quando eu for ao céu, irei fora da cidade, aos campos onde os santos lidarão com a nova terra, verei belas casas com jardins e pomares muito bem cuidados, ao redor animais em prados verdejantes pastam juntos, o boi e o leão, o lobo e o cordeiro. E eu fico me perguntando, quem morará no campo? Os pastores de Belém? Davi? Ruth e Boaz? Quem? Eu não sei, seria interessante saber, mas isso não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, a caminho para o Monte Sião, Jesus guiará os santos até o templo de 7 colunas de ouro. Ao redor dele há 7 montanhas, onde crescem lírios, rosas e flores que eu nunca vi. Elas nunca murcharão. Árvores belíssimas, figueiras curvadas ao peso de seus figos maduros. Maravilhado com a beleza do lugar, ouviremos a doce voz de Jesus. No templo só entrarão os 144.000. E os santos dirão, aleluia! Os 144.000 foram comprados entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Quem fará parte dos 144.000? Quem poderá entrar no templo? Será que eu vou poder cantar no coral? Eu não sei. Seria muito bom saber. Mas isso não é mais importante para mim. Quando eu for ao céu, ouvirei Jesus chamando, vinde povo meu, vinde à ceia, que eu vos servirei. E eu verei a mesa toda, com quilômetros de extensão, alcançados agora com a vista perfeita. Sobre a mesa, os frutos da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs e muitos outros frutos que jamais provei, que jamais vi. E eu fico me perguntando, será que vou me sentar ao lado de quem? Quem estará à minha direita? Quem estará à minha esquerda? E quem estará à minha frente? O apóstolo Paulo? O apóstolo João? Silas? Pedro? Não sei. Seria muito bom saber. Mas isso não é mais importante. Quando eu for ao céu, eu quero falar com Jesus Cristo. Ao terminar a ceia, eu vou procurá-lo para encontrar-me com Ele face a face. Sabe por quê? Porque foi Ele que proporcionará este notável encontro. Eu não sei exatamente o lugar onde eu encontrarei, eu não sei exatamente o momento em que eu encontrarei, eu não sei exatamente a circunstância em que eu encontrarei, mas eu quero encontrá-lo. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com Ele. A Bíblia diz que até os fios dos meus cabelos foram contados. A Bíblia diz que Ele me conhece, Mateus 10:30. Ele conhece a minha procedência, Ele conhece os meus pensamentos, Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece como fui formado no ventre da minha mãe. Jesus me amou, Jesus me ama e Ele me amará. Me amou quando eu não servia para nada. Sim, eu era um tição tirado do fogo. Como é que alguém pode amar um galho queimado? Jesus me amou. Foi paciente, não desistiu ante as minhas fraquezas, ante as minhas rebeldias, ante as minhas inconveniências, ante as minhas desobediências. Me levantava toda vez que eu caía. Deu-me tempo, dias, meses, longos anos de vida, e nunca me lançou em rosto os meus pecados, não me tratou segundo os meus pecados, nem me retribuiu segundo as minhas iniquidades. Ele me curou quando eu enlouquecia de frustração, quando eu enlouquecia de tristeza. Não me curou logo de uma vez para que eu não me orgulhasse, me curou ao longo dos anos para que eu fosse dependente dele. Jesus me salvou. Por isso, eu não quero saber de 7 montes. Eu não quero saber de 12 portas. Eu não quero saber de árvore da vida. Eu não quero saber de ruas de ouro. Eu não quero saber de água da vida. Eu quero saber de Cristo. Porque Ele lançou os meus pecados tão longe quanto o Oriente fica do Ocidente. Eu quero encontrá-lo. E quando eu encontrar, eu vou querer falar. Na verdade, eu até sei o discurso que eu quero dizer. Mas como eu não sou poeta, eu não sou escritor, como eu não sei usar bem as palavras, eu apenas vou dizer obrigado. E talvez Jesus vai me dizer, Adolfo, é muito bom ver você aqui. Eu estou contente em ver você aqui. Por favor,
Irmão, amigo, ponha seu nome nesta história. Ponha o seu nome nessa história. Eu estou pondo o meu. Mas ponha você seu nome nessa história. É muito bom ver você aqui. E antes que eu possa dizer alguma coisa, ele vai dizer, não se preocupe. Vamos ter eternidade para conversar. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amigos, falamos a semana inteira dos eventos finais, mas isso tudo só faz sentido com a volta de Cristo e quando a eternidade for iniciada.